Olá, sejam bem-vindos Saúde na TV. Meu nome é Catiane de Conto, sou fisioterapeuta e hoje trago a vocês, estamos na Semana Santa. Então, eu fiquei pensando com meus botões, que eu queria levar algo diferente, né? Sempre esse é meu intuito, eu e vocês, meus telespectadores, levar algo diferente, né? A nova medicina, a saúde mental, física e espiritual. Eu pensei, o que eu vou trazer na parte da medicina espiritual? Na sexta-feira, né, na Semana Santa, o que significa o que significa a Páscoa dentro de uma visão geral. Mas dentro disso eu fiquei pensando que profissional. E eu trago com vocês o Josemar Romio. Josemar Romio. Ele, né, é padre, mestre em teologia. Aonde, né, Josemar, convidei você, obrigado por ter aceitado. Eu sei que a sua vida também é muito agitada, né, Josemar? Gratidão. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um privilégio falar com você, Catiane, e com quem nos acompanha pela nossa programação. Sim, e a gente vai falar então, o Josemar vai nos orientar dentro dos seus conhecimentos, o que significa, né, gente? A gente tava batendo um papo com o Josemar, a gente tava batendo um papo, mas bom, sexta-feira santa, se come peixe. Aí todo mundo sai correndo comer peixe, comprar peixe, vou fazer um prato diferente, aí passou. Aí domingo todo mundo sai correndo, põe uma roupa nova, alguns vão para sua igreja, né? Quero explicar para vocês, por mais que o Josemar é padre, né? Da cultura católica, mas nós vamos abordar todas as religiões, né, Josemar? Então cada um dentro da sua crença, né, o que se acredita, põe uma roupa nova, vai na sua missa, no seu culto, enfim, no seu templo. E aí, acha os ovos, come um monte de chocolate e segunda começa tudo de novo. Mas o que tem por trás disso? Né? O que significa? Então, Josemar, explica um pouquinho para nós, dentro dos seus conhecimentos, o que significa, né, a Sexta-feira Santa? O que traz interno para nós? Porque vocês já sabem, né, meus telespectadores, que a nossa saúde vem do nosso bem-estar da nossa alma. Hoje é comprovado cientificamente que o nosso sistema biocelular, ele vibra conforme o sistema que a gente vive. Ele vibra conforme a nossa percepção das coisas. Então, vamos entender o que a gente pode aprimorar a nossa alma, o que a gente pode trazer a mais na nossa Sexta-feira Santa, a mais na nossa ceia de Páscoa, trocar, o que falar para nossas crianças também, né? O coelhinho da Páscoa traz ovinho. Tá, mas coelho traz ovinho. A minha filha, ela me disse, mas mãe, quem bota ovo é galinha. Olha que interessante, olha a percepção, né? Acredito que não só da minha filha, mas outras crianças devem se falado para os seus pais, né? Não, mas mãe, como assim ovo? O coelho põe ovo também, não é galinha que coloca? Então, entender um pouquinho mais disso, mas principalmente o que eu quero, o intuito desse programa é aprimorar a nossa alma. Eu tenho certeza que o Josemar vai poder passar muita conhecimento e abrilhantar a nossa alma. Josemar, então fala um pouquinho para nós. Vamos começar na Sexta-feira Santa. Qual é a história? O que acontece? Muito bem. A Páscoa cristã, na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa, no sábado de Aleluia e no domingo da Páscoa. Então, a Páscoa cristã, ela tem sua origem na Páscoa judaica. Olha. Então, por exemplo, Jesus, ele foi celebrar a Páscoa com os seus discípulos, com os apóstolos, celebrar a Páscoa. Que Páscoa? A Páscoa judaica. A recordação, ou mais do que um recordar, é um trazer presente, é um
presentificar como que a Páscoa judaica, a passagem da escravidão do povo judeu para a libertação do povo judeu. Então, é uma recordação, mas não apenas no sentido de memória, mas de tornar presente e de uma maneira ritual a passagem do anjo de Deus que libertou o povo judeu da escravidão. Então isso é com relação ao Antigo Testamento, mas que Jesus, com os seus apóstolos, celebrou então a Páscoa judaica. A Páscoa cristã, aí sim, envolve a Sexta-feira Santa, o sábado e o domingo. Na Quinta-feira Santa já, Jesus, na última ceia, ele fala do corpo e do sangue, toma o pão e o vinho e diz, tomem, comam, isto é meu corpo, este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Então ele fala de sangue e na Bíblia o sangue significa a vida. Sim. Então Jesus toma do seu corpo e sangue e dá de si mesmo aos discípulos. Tomam e comam. É Jesus que traz presente na Eucaristia, então para os cristãos a Eucaristia é fundamental. Na Eucaristia o mistério pascal, e aí a Páscoa não apenas judaica, a judaica é o princípio, mas agora a Páscoa cristã, que aí sim, Sexta-feira Santa, sábado e domingo. A morte de Cristo, então o sacrifício, e é possível diferenciar sacrifício de sofrimento, né? Sacrifício é uma ação sagrada, uma ação sagrada. Isso, então o sacrifício de Jesus na cruz não é só a morte dele, é a vida de Jesus. Lembra que eu falava do sangue? Sim. O sangue é a vida, sangue derramado, sangue da nova e eterna aliança. Então, sim, é a vida de Jesus desde o nascimento, desde o Natal, então, até a morte de cruz e a ressurreição no domingo ou no sábado de Aleluia, né? Quando a gente fala em tríduo pascal, nós falamos em 4 dias, mas tríduo são 3. Aí é como entender isso? Imaginemos da quinta para a sexta, um dia, da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. Então, este tríduo pascal. Então, a celebração da Páscoa cristã é a atualização do sacrifício de Jesus na cruz, sua morte e ressurreição. A gente fala em paixão de Cristo. Sim. Paixão no sentido de sacrifício mesmo, no sentido do sofrimento pelo qual ele passou, carregou a cruz e aí morreu, sim, e ressuscitou. Vamos entender um pouquinho, então, o sacrifício seria a morte de Jesus, mas não só a entrega de toda a vida, a morte como consequência da obediência ao Pai. A obediência a quê? Não a morrer ou a sofrer. Sim. A obediência em permanecer fiel. Ah, entendi. Isso. Vamos voltar ao Antigo Testamento. O mito de Adão e Eva. Sim. O pecado original é o pecado da desobediência à ordem de Deus. Podeis comer de todos os frutos das árvores, menos desta. Não Sim. fala em maçã, né? Sim. Alguém botou a maçã ali. Isso. O fruto da árvore, imaginemos, é uma ordem estabelecida por Deus e um descumprimento desta ordem. Então, a desobediência. O pecado da desobediência a Deus. O pecado das origens, então, nos afasta de Deus. Sim. Jesus, obediente até o fim, até a cruz. Então, ele vem nos resgatar, enquanto humanidade, do afastamento de Deus.
Então, se pelo pecado original nós havíamos nos afastado de Deus ou não estava mais aberta a possibilidade do céu, com Jesus, o novo Adão, isso significa a obediência de Jesus vem abrir a porta do céu ou a possibilidade do céu. Então, quando nós participamos da Páscoa ou da missa, nós tornamos atual, nós atualizamos, nós presentificamos aquele único e eterno sacrifício de Jesus na cruz. Entendi, muito legal. É muito interessante a nossa história, né? A gente está falando a história católica, mas também ela entra em outras, toda a história de qualquer crença, né? Então agora nós vamos chamar os nossos colaboradores e já voltaremos. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Olá, voltando, Saúde na TV. E hoje estamos aqui com uma presença maravilhosa com o Josemar Romio, né, padre, mestre em teologia, explicando para nós um pouquinho sobre a Páscoa, qual o sentido, qual é a história. A gente passa... A gente cresce pequenininho, né, crescendo, entendendo que existe o coelho, que eu tava brincando, né, que coelho não bota ovo, que bota ovo é a galinha, e essa função do coelhinho da Páscoa, de ir pra missa, cada um na sua cultura. Eu quero deixar claro para vocês, meus telespectadores, eu escolhi o Josemar, o padre, pelo conhecimento, né? Eu precisava de alguém que tivesse o conhecimento, claro, da minha religião, da minha crença, mas abraçar todas as crenças, todos os meus telespectadores com as suas crenças. Essa história, Josemar, ela se complementa também nas outras religiões, com as outras crenças. A gente estava falando, né, do sacrifício, bem interessante a gente entender. A gente está complementando, interpretando a história aqui, nós aqui. E eu queria que você explicasse para nós, isso também cai nas outras religiões, também nas outras crenças, entra sempre no mesmo sentido, né? O que a gente está falando do sacrifício. E a gente eu quis entender bem o sacrifício, porque a gente vai ver na nossa vida diária. O que a gente pode colocar hoje sobre o sacrifício no nosso dia a dia, né, Josemar? Por exemplo, eu sou físio, eu tenho uma secretária, né? Então, a minha secretária tem que atender assim, assim, assim. Coloca o paciente assim, assim, assim. Então, ela tem que atender as ordens do centro. E assim no nosso dia a dia, o nosso chefe, o seu superior. Então, o que quer dizer? Isso vem de lá de trás. Então, me corrige, pelo que eu estou tentando interpretar aqui, então Deus fez o sacrifício, o quê? A obediência. Até as últimas consequências e a morte como consequência. A morte como consequência. E agora, explica então daqui para diante para nós, essa morte, esse sofrimento, essa ressurreição. Explica um pouquinho para nós. Ótimo. Os discípulos entraram em crise com a morte de Jesus. Interessante. Como assim crise, padre? Fracassou. E imaginaram toda a expectativa que tinham foi por água abaixo com a morte de Jesus. Entendi. Alguns fugiram, um negou, outro traiu, abandonaram, desanimaram. Mas ele ressuscitou. Aí há algo da novidade de Deus, de que a morte não é o fim. Exatamente. A morte biológica não é o fim.
Nós diríamos algo também importante, só pela matéria, só pelas forças ou leis da matéria, nós não conseguiríamos sequer explicar uma poesia. Há algo a mais. Este algo a mais que sobrevive à morte da matéria ou à desintegração da matéria, nós chamamos alma. A alma permanece. Então, Jesus ressuscitando, ele foi resgatar ou buscar todos aqueles que antes dele haviam morrido e não tinham a possibilidade do céu por causa do pecado das origens. Então ele foi como que resgatar ou buscar aqueles que antes dele haviam morrido. E os que depois dele morreram, e nós, quando morrermos, então aí já vai estar aberta a porta do céu. E aí vai depender de cada um estar de acordo com a vontade de Deus ou não. Aí o arrependimento daquilo que não é bom, a busca da verdade e da justiça, e aí cada um pode fazer isso. A busca, poderíamos dizer, da vida, de vida plena, vida em abundância. Olha o simbolismo presente na Páscoa também, mas que nós não nos damos conta. O coelhinho. O coelho é símbolo da fertilidade. Ai, que legal! Isso, não sabia. A fertilidade, isso. E a vida, então. Vida. O ovo, o próprio ovo, né? Esta vida que está ali contida para nascer, né? Então, é a vida para os cristãos, a vida em Cristo. Então, a ressurreição, a vida eterna. Sim. Então, mesmo com a morte biológica, mesmo com a falência dos órgãos, a morte do corpo biológico, há este eu, este myself, né, que permanece. É a alma que permanece e vai para a vida eterna. Então, com a ressurreição de Jesus, nós temos novamente a esperança da vida eterna. Então, a Páscoa é a paixão, o sofrimento, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. Esperança da nossa ressurreição, esperança de que não é o ponto final, o túmulo, o caixão, o cemitério. Então, traz um significado para nós e uma esperança forte para nós também. Eu digo que isso nos auxilia a vida, né? A viver. Eu vejo como que eu tenho 38 anos, né? Mas eu vejo meus noninhos que tem 90, né? O Padre Fábio tem 100 anos, como a gente traz isso, como isso dá força à nossa vida. Não só porque o Padre Fábio é padre, mas eu vejo pessoas que não com outras religiões, outras crenças, mas vêm com isso, né, internamente, com outras palavras. Pode vir, como a gente fala de reencarnação, outras religiões que não me vêm na minha cabeça usam outras palavras, mas cai no mesmo sentido, né? A esperança não, vamos trocar a palavra esperança, a certeza que a gente ressuscita, que a nossa alma continua uma história, enfim, aquilo que você está falando, que deixa a gente mais tranquilo, que a morte não é um cemitério, né? Que não é um caixão, que é muito mais além disso. E dentro disso, como que a gente pode passar para os nossos telespectadores, o que eles podem pensar sobre isso, o que a gente pode elevar o nosso pensamento a cultuar, não sei se a palavra é certa utilizar, mas a cultuar como um agradecimento a Deus, ao Altíssimo, ou Alá, ou Jeová, que cada um crê, de agradecimento e de elevação ao nosso eu melhor. Uma palavra de Erik Erikson é generatividade, é a capacidade de gerar vida.
Então, a nossa espiritualidade, a nossa crença deve gerar vida. E vida é também qualidade de vida. Sim. Isto significa, então, a própria neurociência fala do contributo da espiritualidade, sim, da crença ou da fé. Sim. E muitas doenças a gente trata trabalhando essa questão da crença, do quebrar crença, de modificar a crença, a neurociência, né? Você falou uma palavra bonita, como que é? Generatividade. Generatividade. Essa capacidade de gerar vida, não só de manter, mas de gerar. Aí é de proporcionar a outrem uma melhor qualidade de vida, uma palavra certa na hora certa, ou um ouvir o lamento do outro, um abraço amigo. É a vida em comum com o outro, a cultura do encontro. O Papa Francisco fala bastante desta cultura do encontro que vence a cultura da indiferença, a cultura do indiferentismo ou da exclusão. Então, a generatividade, que vem também com a Páscoa, com a celebração pascal cristã, ela vai nos fazer melhores. Então, cheios de amor para o outro. E o outro que também crê ou pensa diferente. Aí a importância do diálogo. Só dialoga bem com o outro, inclusive que crê ou pensa diferente, aquele que está firme na sua identidade. Então, generatividade é gerar vida para todos. Sim. Agora, a intimidade é eu me dar conta daquilo que creio. Sim. E aquilo que é a minha fé para poder estar em relação com o outro. Com o outro. Sim. É muito bonito de ver isso, e a Páscoa, assim como o Natal, são momentos especiais de recordação da história, mas de atualização da fé e de amadurecimento da fé também. A maturidade da fé é fundamental. Nós não nos bastarmos àquilo que aprendemos na infância. Aquilo foi uma introdução, ou poderíamos dizer também uma iniciação. Sim, uma iniciação. Uma iniciação, mas não concluiu lá. Não deve ter concluído na primeira Eucaristia ou na Crisma. É preciso continuar, progredir, amadurecer. É a maturidade da fé que vai contribuindo para que nós tenhamos qualidade de vida também. Que lindo. É exatamente isso que eu quero levar para vocês. Vamos ter essa maturidade de fé, entender as coisas e deixar nosso corpo saudável, vivo, feliz e próspero, né? Vamos aos nossos colaboradores e já voltaremos. H-Pharma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Olá, voltando, Saúde na TV, com um assunto fantástico. Entender um pouquinho da história, né, da Semana Santa, da Páscoa. Aqui estamos com o Josemar Romil, né, padre mestre em teologia, e a gente estava batendo esse papo, né, muito saudável em entender e compartilhar com vocês, né, Josemar, tirando um pouquinho o seu tempo, compartilhar com nossos telespectadores essa magia, essa coisa boa que existe uma história, e o tempo passa voando. A gente teria muito assunto, a gente poderia a tarde inteira aqui bater papo, conversar, e a gente ia ter muita história para trocar conhecimento, né, você passar conhecimento para nós. Mas para finalizar, nós estávamos falando sobre isso, a vida. Então, a gente poder conhecer o nosso eu, né? Amadurecer
nos auto-amadurecer. Não é amadurecimento só de idade ou de conhecimento, de teoria de cada um da sua área, médico, engenheiro, mas amadurecer a nossa alma com aquilo que a gente crê. Uma mensagem para nós. Nós vivemos, por vezes, uma crise de sentido, uma falta de esperança em nossa sociedade. E, por isso, pensamentos ruins que nos afastam de Deus, dos outros ou de nós mesmos. E aí, por vezes, também tanta ideação suicida. Então, podemos encontrar sentido e esperança, sim, na Páscoa de Jesus, e com sentido e esperança viver melhor, nos relacionarmos melhor com os outros e termos essa qualidade de vida, mesmo com sofrimentos, mas qualidade de vida para que outros também, vendo a nossa vida, sejam iluminados e possam iluminar outros e assim um mundo melhor. Feliz Páscoa a todos. Ai, obrigada, gente. Uma feliz Páscoa. Uhul! A todos. Muita saúde, muita união. Vamos se unir. Vamos tirar as mágoas, vamos tirar, como diz a cultura, os ranços, vamos se abraçar, vamos agradecer, né? Gratidão, né, Padre? Gratidão a tudo que se tem, gratidão à vida e começar segunda-feira com a nova visão, com nova perspectiva de vida, com o melhor. Desejem o melhor para vocês. Isso que é o interessante. Um beijo a todos. Uhul! Feliz Páscoa, gratidão, Padre. Muito obrigado pela presença. Vamos convidar mais outros programas para a gente trocar muitas ideias. Um beijo a todos.